Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 431. A voz repentina fez Crocodile parar instintivamente. Antes que ele pudesse reagir, uma figura desceu do céu como uma bala de canhão, atingindo o chão. Bum! Uma enorme nuvem de poeira se elevou e uma enorme cratera se formou de repente, cheia de rachaduras. No centro do poço, a metade superior de uma pessoa estava completamente enterrada na terra, com apenas duas pernas peludas se contraindo no ar. Crocodilo. Darren cobriu o rosto em silêncio. No segundo seguinte, droga, Darren, eu te disse para não voar tão rápido. Tokikaki puxou a cabeça para fora do chão como se estivesse puxando uma cebolinha, cuspiu um bocado de terra, virou a cabeça e olhou feio para Darren, com o rosto vermelho. Darren respondeu desamparadamente, eu diminuí o ritmo. Caramba! Tokikaki limpou a lama do rosto, virou-se e apontou com raiva para Crocodile. É você, não é? Você realmente ousou atacar os fuzileiros navais. Parece que você está morrendo. Crocodile franziu a testa e disse friamente, quem é você? Que bom que você perguntou. Tokikaki estremeceu de excitação, com as mãos na cintura, apontando um único dedo para Crocodile enquanto ria alto. Sou um gênio do quartel-general da Marinha. Uma figura de destaque da geração de ouro dos fuzileiros navais. Sou Comodoro Tokikaki. Não estou interessado. Os olhos de Crocodile ficaram frios. A tempestade de areia que rodopiava em sua palma direita subitamente se comprimiu e então se lançou violentamente. Num instante, uma enorme lâmina de areia foi lançada. Ouviu-se um forte estrondo. Por onde a lâmina de areia passava, o chão e os prédios próximos eram cortados em pedaços enquanto ela rugia em direção a Tokikaki. Espada entesourada do deserto. Maldito pirata, atacando do nada. Tokikaki praguejou e, em vez de recuar, avançou direto na direção da lâmina. Seus braços instantaneamente ficaram negros com o aqui do armamento e, como um touro furioso, Tokikaki bateu de frente no aparentemente imparável espada entesourada do deserto. Bum! Ouviu-se uma forte explosão. A imponente lâmina de areia lançou Tokikaki para trás com uma força avassaladora, arrastando seus chinelos pelo chão e abrindo um sulco com mais de 10 metros de comprimento. Ele bloqueou. Os olhos do crocodilo se estreitaram. Esse fuzileiro naval de aparência feia, realmente bloqueou um dos ataques dele? Hahaha. Aposto que você não esperava por isso. Sou mais durão do que pareço. O aqui do armamento explodiu dos braços de Tokikaki, transformando a lâmina de areia em uma tempestade de poeira amarela. No momento seguinte, sua figura desapareceu no local. Soru, um dos Rokushiki. Os olhos de Darren brilharam levemente. Embora Tokikaki fosse baixo, sua habilidade em combate corpo a corpo era impressionante. O título de gênio não era só conversa. Pelo que Darren viu, a força desse garoto definitivamente atingiu o nível de um vice-almirante. Já que Tokikaki já tinha feito sua jogada, Darren não tinha pressa. Acendeu um charuto e sentou-se numa pedra, observando o espetáculo se desenrolar. Afinal, na história original, a força de Crocodile sempre foi um mistério. Quando fraco, ele não conseguia nem derrotar Luffy. Mas quando forte, ele roubou o prêmio de MVP como membro do lado perdedor na Guerra das Cúpulas e podia enfrentar qualquer um. Uma coisa era certa, Crocodile, que estava se preparando para desafiar Barba Branca naquele momento, devia estar chegando ao auge. Chute de besta. Assim que os olhos de Darren piscaram, a figura de Tokikaki apareceu bem ao lado de Crocodile num piscar de olhos. Usando chinelos, seu pé levantou um vento forte e disparou direto na direção da cabeça de Crocodile com uma força incrível. Crocodile olhou para ele com uma expressão vazia. Bang! Sua cabeça explodiu na areia. O chute de Tokikaki teve a força de um golpe de espada maciço, abrindo uma rachadura profunda no chão que se estendia por dezenas de metros. Logia? Droga! As pupilas de Tokikaki diminuíram ligeiramente. Nesse momento, Crocodile se moveu. Com passos rápidos e ferozes ele avançou, seu casaco de pele preto esvoaçando atrás dele. Todo seu braço direito inchou e se transformou em uma lâmina de areia em forma de crescente, cortando horizontalmente em direção a Tokikaki. Tic! Não é o mesmo movimento de antes? Tokikaki zombou com desdém. O aqui do armamento cobriu ambos os braços enquanto os cruzava diante do peito, preparando-se para bloquear o ataque como da última vez. Oh, sério? Os lábios do crocodilo se curvaram em um sorriso frio. Assim que a lâmina de areia tocou Tokikaki, em vez do choque explosivo habitual, ela se dispersou repentinamente. A expressão de Tokikaki mudou drasticamente. A lâmina de areia atingiu seu corpo. Uma visão bizarra se desenrolou. O corpo de Tokikaki parecia uma esponja sendo espremida, a umidade rapidamente drenada pela lâmina de areia. Sua pele estava visivelmente enrugada, suas órbitas oculares afundadas, e ele parecia pele esticada sobre osso. Sables. Com o impacto, Crocodile reuniu uma enorme tempestade de areia na palma da mão e a arremessou para frente. A tempestade aumentou e rugiu enquanto se movia, engolindo Tokikaki e arremessando-o pelo ar. O corpo de Tokikaki foi arremessado violentamente no ar antes de cair como uma boneca de pano, rolando uma dúzia de vezes antes de cair aos pés de Darren. Seus olhos giravam enquanto ele lutava para focar. A primeira coisa que ele viu foi o rosto de Darren. Tokikaki. Darren. Sabia que não se podia contar com você. Darren suspirou lançando um olhar de desdém para Tokikaki. O rosto enrugado de Tokikaki ficou vermelho de raiva. Rangendo os dentes, ele retrucou. Esse cara é muito sorrateiro. Acabei baixando a guarda. Darren balançou a cabeça. Ele podia ver isso agora. Crocodile era claramente muito mais forte que Tokikaki, não em Haki puro ou força física, mas em pura experiência de combate.
Sejam táticas improvisadas ou timing preciso das habilidades da Akuma no Mi, os instintos aguçados e astúcia no campo de batalha de Crocodile superaram em muitos de Tokikaki. Mas isso era compreensível. Afinal, Tokikaki crescerá no quartel-general, raramente enfrentando dificuldades reais ou derramamento de sangue. Comparado a um pirata como Crocodile que cresceu em batalhas selvagens, sua experiência era extremamente escassa. Darem casualmente pegou uma cantina e a jogou nos braços de Tokikaki. Deixe o resto comigo. Ele se levantou lentamente. De repente, grande espada do deserto. Uma enorme espada de areia comprimida disparou do chão, mirando direto na cintura de Darem em um ataque surpresa. Ao longe, Crocodile havia transformado uma mão em areia e a fundido com a terra. Ele olhou para cima e lançou um olhar frio e irônico para Darem. Darem, cuidado! As pupilas de Tokikaki se estreitaram enquanto ele gritava instintivamente. Mas já era tarde demais. Um ataque tão rápido não poderia ser evitado ou bloqueado a tempo. Com o poder do Crocodile, até um navio de guerra seria dividido em dois se sofresse um impacto desses. O coração de Tokikaki parou em choque. A enorme lâmina de areia atingiu o abdômen de Darem. Faíscas explodiram. Foi como bater em um diamante. Faíscas e cacos de areia se espalharam descontroladamente da lâmina amarela comprimida. Então, rachadura. A espada grande do deserto, destruída. Tokikaki. Darem. Crocodilo ficou paralisado, incrédulo. Capítulo 432. O uniforme do vice-almirante foi rasgado pela explosão de areia amarela, revelando um corpo musculoso e coberto de cicatrizes por baixo. Um brilho frio, quase imperceptível, brilhou em sua pele. Os olhos do crocodilo se arregalaram em descrença. O ataque dele não deixou nem um arranhão. Isso, como isso é possível? A voz do crocodilo estava rouca e sua expressão atordoada. Tokikaki olhou fixamente para Darem, com o queixo praticamente caindo no chão. Ele já havia experimentado a dureza de Darem em primeira mão no Mar do Norte, mas naquela época sua durabilidade era, na melhor das hipóteses, comparável à de Tekai do Rokushiki. Mesmo que o físico de Darem tenha melhorado no último semestre, ele não deveria ser forte o suficiente para aguentar um ataque de Crocodile sem deixar marcas. Isso não era mais apenas duro como aço. Ei, isso doeu muito, sabia? Darem pareceu voltar a atenção somente agora, falando com um toque de exasperação. Ele casualmente arrancou os restos de seu uniforme rasgado, revelando um torso repleto de músculos nodosos. Uma gota de suor frio escorreu pela testa de Crocodile. De repente, ele cerrou os dentes. Seu braço se expandiu novamente e se transformou em areia, formando uma enorme lâmina de areia amarela que rugiu em direção a Darem. O chão se abriu enquanto ele avançava, com raios de luz violeta brilhando fracamente lá dentro. Espada entesourada do deserto. À medida que a rajada cortante se aproximava, a expressão de Darem não mudou. Com um sorriso frio, ele ergueu o braço e o alcançou diretamente na espada do deserto que se aproximava. Seguiu-se um estrondo ensurdecedor. Diante dos olhos esbugalhados de Tokikaki, Darem agarrou a lâmina de areia aparentemente imparável com uma das mãos. Então, ele cerrou os dentes. Bum! A lâmina se estilhaçou e a areia amarela foi lançada em direção ao céu. No momento seguinte, atrás da tempestade de areia, o corpo de Darem mergulhou, os joelhos dobraram-se, e quando ele se lançou para frente, metade da ilha tremeu com o impacto. Rasgar. Num raio de 100 metros, a terra se partiu. Colunas imponentes de poeira dispararam para o céu, e fissuras se espalharam pela cidade como cacos de vidro. Só areia. Darem levantou a cabeça com um sorriso selvagem nos lábios. Estrondo. Como um tigre solto, sua figura atravessou a tempestade de areia amarela, desaparecendo de vista num piscar de olhos. As pupilas de Crocodile se estreitaram até virarem pequenas agulhas, e um tremor percorreu seu âmago. Muito rápido. Rápido demais. Com seu nível de Aki de observação, ele não conseguia nem rastrear a velocidade assustadora do fuzileiro naval. Como isso pode ser? Será que um monstro desses realmente existe neste mar? Nem de perto. Uma risada fria ecoou em seu ouvido. Os olhos do crocodilo se abriram. Antes que ele pudesse reagir, a figura imponente do vice-almirante da marinha já havia aparecido ao seu lado. Um punho envolto em Aki de armamento. Chocado, ele atingiu o estômago do crocodilo como um meteoro caído do céu. Bum! Ouviu-se um impacto abafado. O corpo de Crocodile se dobrou ao meio como um camarão, como se tivesse sido atingido de frente por um navio de guerra em alta velocidade. Os vasos sanguíneos estouraram em seus olhos, suas pupilas saltaram para fora e o charuto saiu de sua boca. Com um poder como o seu, você quer enfrentar o Barba Branca? Você chegou alguns séculos adiantado. Darem zombou. Seu punho pulsou e o armamento aqui explodiu pela segunda vez. Bang! Uma onda de choque branca explodiu das costas de Crocodile, destruindo seu colete e seu casaco de pele preto em farrapos. O crocodilo cuspiu um bocado de sangue, com os olhos tremendo. A força absoluta e avassaladora o lançou como uma bala de canhão, como se tivesse sido atingido pela clava de um gigante. Estrondo, estrondo, estrondo. Ele atravessou prédio após prédio, voando tão rápido que ondas de choque brancas percorreram o ar em seu rastro. Droga, ele é forte. Tokikaki olhou em choque, instintivamente puxando a cabeça para trás enquanto engolia em seco. Mas assim que Crocodile começou a cair, a figura de Darem desapareceu novamente. No instante seguinte, ele reapareceu diretamente no caminho de Crocodile. O olho de Tokikaki tremeu. De jeito nenhum, certo? Ele observou enquanto o vice-almirante da marinha calmamente acendia um charuto, colocava as mãos nos bolsos, dobrava o joelho e desferia um chute brutal direto no crocodilo que se aproximava. Bang! Crocodilo tossiu sangue novamente como se tivesse sido atingido por um raio. O chute de Darem o lançou para o alto. Suas pupilas começaram a perder o foco, e o sangue inundou sua boca e narinas. Mas Darem não tinha terminado. Ele saltou do chão. Outro chute. Então, bang, bang, bang.
Um baque pesado após o outro ecoou de cima, e Tokikaki, junto com os fuzileiros navais maltratados ainda quase inconscientes, testemunhou uma cena de pesadelo que fez seus couros cabeludos formigarem. 30 metros no ar, o pirata outrora arrogante que ousadamente alegou que usaria Darren para aprimorar suas habilidades, agora estava sendo chutado como uma bola, completamente à mercê de Darren. Os movimentos do vice-almirante eram tão rápidos que eles nem conseguiam acompanhá-los. Para os espectadores abaixo, tudo o que conseguiam ver era o corpo de Crocodile sendo arremessado no ar, uma massa ensanguentada que se recusava a atingir o chão. Ele foi chutado para cima, atordoado, caiu, bateu, golpeou novamente e foi lançado mais uma vez. Tokikaki e os outros ficaram estupefatos, suor frio escorrendo pelas costas e as pálpebras tremendo incontrolavelmente. Isso era, realmente necessário? 1 minuto inteiro. O crocodilo permaneceu suspenso no ar, se contorcendo sob o ataque implacável por 1 minuto inteiro antes de finalmente cair, abrindo uma enorme cratera na terra. Quando a poeira baixou, Darren reapareceu. O charuto em sua boca já estava mais da metade queimado. Droga! O crocodilo jazia ensanguentado na cratera rachada, com os olhos arregalados de medo, enquanto observava o fuzileiro naval se aproximar dele passo a passo. Esse cara era assustador. Aquele jeito implacável, selvagem e animalesco de lutar, assim que encontrava uma brecha, não parava até que o inimigo fosse completamente esmagado. Crocodile nunca havia enfrentado nada parecido. Ele tentou se mover, mas o fuzileiro naval claramente havia quebrado os ossos dos 4 membros. Somando-se aos ferimentos internos, Crocodile não tinha forças nem para levantar um dedo. Entendeu agora? Darren estava ao lado dele, olhando de cima. Este é o novo mundo, não algum playground no paraíso. Capítulo 433. Ao ouvir essas palavras, as pupilas de Crocodile se contraíram bruscamente, como se um trovão tivesse atravessado sua mente. Ele olhou para frente atordoado. Ao ver sua expressão mudar, Darren sorriu interiormente com desprezo. Esse cara tinha arrasado a primeira metade da Grand Line e invadido o novo mundo, provavelmente sem enfrentar muitas ameaças reais. Afinal, a maioria das grandes potências já tinha sido ofendida pelo próprio Darren. Quem tinha tempo para mexer com um novato como Crocodile? Provavelmente foi por isso que Crocodile se sentiu corajoso o suficiente para exigir ajuda dos fuzileiros navais. Mas não se engane, Crocodile não era nenhum fracote. Com base no que ele tinha acabado de mostrar, até mesmo alguns dos vice-almirantes de elite do quartel-general não teriam chance contra ele. Mas foi só isso. Lá em alto mar, inúmeros fatores podiam desequilibrar a balança da batalha. Abaixo do nível de almirante, não era incomum que os mais fracos superassem os fortes. Mas o poder de combate do nível de almirante marcou uma linha que era cristalina e absolutamente esmagadora. Se você não fosse um almirante, você seria um inseto. Tirando aberrações da natureza como Darren, Sakazuki e Borsalino, todos os outros que enfrentassem o poder do nível de almirante estavam fadados a ser arrasados. Bem, então, adeus, crocodilo. Um brilho de diversão sombria passou pelos olhos de Darren enquanto ele levantava o pé sorrindo. O escuro e endurecido armamento aqui espiralou em torno de sua bota direita como um vórtice, pairando acima da cabeça de Crocodile. Enquanto olhava para aquela bota preta como breu, uma onda de pressão mortal tomou conta de Crocodile. Um arrepio percorreu sua espinha. Caramba! Ele cerrou os dentes ensanguentados, seu rosto jovem, mas machucado, os olhos cheios de lágrimas não derramadas, não de medo, mas de arrependimento. Ele nem tinha desafiado Barba Branca ainda. Será que isso realmente terminaria ali? Mas seu orgulho não o deixou implorar nenhuma vez. Os lábios de Darren se curvaram levemente. Ele pisou forte. O crocodilo fechou os olhos. Tokikaki e os fuzileiros navais ao redor se viraram, não querendo assistir à cena brutal que estava prestes a se desenrolar. Estrondo. Bum. Mas em vez do som de um crânio sendo esmagado como uma melancia, ouviu-se um estrondo metálico agudo. Uma rajada de vento irrompeu, fazendo os pelos ensanguentados de Crocodile voarem descontroladamente. Ele abriu os olhos por reflexo. E vi um sapato de couro branco. Ele bloqueou a bota do vice-almirante no meio do caminho. O choque de suas forças e aqui enviou ondas de choque pelo ar. O que? Os olhos de Crocodile se arregalaram quando ele olhou para cima, apenas para ver uma figura vestida de branco, envolta em seda branca, parada ao lado dele, protegendo-o do golpe mortal de Darren. CP0. A tempestade de areia os envolveu. No momento em que Tokikaki viu a figura claramente, sua expressão mudou, e ele não conseguiu evitar soltar um grito de choque. A figura era magra como um espectro, vestindo uma túnica branca esvoaçante, o rosto escondido atrás de uma máscara marcada com padrões estranhos e misteriosos. Imaginei que você ficaria escondido e continuaria assistindo ao show. Darren não pareceu surpreso com a aparição repentina do CP0. Ele deu um sorriso frio. Na verdade, ele sentiu a presença desse cara no momento em que ele pisou na ilha. Quem quer que fosse possuía uma técnica especial para mascarar sua presença e a utilizou bem. Se não fosse pelo aqui de observação de Darren ter avançado drasticamente sob a orientação de Katakuri, especialmente com a habilidade adicional de detecção de campo magnético, ele talvez nem tivesse notado. Crocodile é o candidato escolhido pelo governo. Não posso permitir que você o mate. Uma voz rouca, rígida e distante surgiu debaixo da máscara sinistra, impregnada de superioridade arrogante. Darren levantou uma sobrancelha e instintivamente pressionou o pé com mais força. Sentindo a pressão crescente, a testa do agente do CP0 franziu atrás da máscara. A força desse cara estava muito além das expectativas. No entanto, ele não pareceu nem um pouco preocupado e respondeu friamente. O governo está prestes a iniciar um plano, selecionar indivíduos com força suficiente entre os piratas e conceder a eles o direito legal de saquear
Com a sanção oficial, esses piratas poderosos usarão sua força e reputação para reprimir piratas comuns. Em determinados períodos, eles também estarão sujeitos ao recrutamento obrigatório do governo. Assim que essas palavras foram ditas, Tokikaki e os fuzileiros navais ao redor ficaram pálidos, com os rostos cheios de descrença. Conceder aos piratas autoridade legal para saquear. Isso foi como jogar a honra dos fuzileiros navais no chão e pisotear tudo. Todos sabiam que os fuzileiros navais defendiam a justiça e a erradicação da pirataria. Politicamente, eles eram diametralmente opostos aos piratas. Se o governo fizesse isso, não seria diferente de dar um tapa na cara dos fuzileiros navais. E bem alto. Então é assim. Darin olhou para o agente do CP-0 com um leve sorriso. Então o governo perdeu a fé na capacidade de combate de seus próprios fuzileiros navais? A ponto de estar disposto a se comprometer com os piratas e dar-lhes legitimidade e status? No momento em que o CP-0 abriu a boca, Darin já havia adivinhado o objetivo do governo. O plano Shichibukai. Na história original, os Shichibukai eram piratas poderosos oficialmente reconhecidos pelo governo mundial. Cada um deles possuía um poder destrutivo devastador e o poderio de uma nação. Juntamente com os Yonk e o quartel-general da Marinha, eles formaram as 3 grandes potências da Grand Line. Somente piratas com força avassaladora ou grande notoriedade poderiam se qualificar para se tornarem uma delas. Desde que chegou a este mundo, Darin sempre se perguntou quando o plano Shichibukai começaria. Ele não esperava que começasse tão cedo. CP-0 respondeu friamente. Isso não é da sua conta, Rogers Darin. Estou aqui em nome do governo. Como fuzileiro naval, tudo o que você precisa fazer é seguir ordens. Crocodile já foi adicionado a uma lista especial de observação. Até que os superiores tomem a decisão final, ninguém tem permissão para matá-lo. Ao ouvir isso, a expressão de Darin de repente se acalmou. Eu vejo. Um sorriso suave, quase inofensivo, espalhou-se pelo seu rosto. Então o governo estava de olho no Crocodile o tempo todo. Mesmo quando ele pediu reforços da marinha, vocês ficaram parados sem fazer nada. Tudo para avaliar a força dele? Pode-se dizer que sim, respondeu CP-0, sem notar a frieza por trás do sorriso de Darin, talvez convencido demais para se importar. Tudo bem. Darin assentiu e abaixou lentamente o pé. Ao ver isso, Crocodile não pôde deixar de respirar aliviado. Se é uma ordem dos 5 anciões, então suponho que terei que obedecer. Darin suspirou como se estivesse desamparado. Mas então novamente. Seu sorriso se distorceu. Seus dedos se juntaram. Uma luz negra se abriu enquanto uma garra de 3 pontas atacou com força brutal. Sob os olhares atordoados de Crocodile, Tokikaki e os fuzileiros reunidos, o ataque afiado de Darin atravessou direto o peito do CP-0. Um pedaço quente de carne pulsava violentamente nas mãos de Darin. O sangue espirrou para cima, respingando em seu rosto. CP-0 congelou, como se nunca lhe tivesse ocorrido que aquele fuzileiro naval ousaria atacá-lo. Permaneceu imóvel, os olhos por trás da máscara cheios de descrença e confusão. Você acha que pode me dar ordens? Darin cerrou a mão em punho. Rachadura. Sangue jorrava em todas as direções. Capítulo 434. O coração explodiu na mão de Darin, espirrando sangue em todas as direções. Por trás da máscara do CP-0, as pupilas do agente rapidamente perderam a luz. Sangue jorrou do buraco em seu peito, encharcando o manto de seda branca imaculado de vermelho. Com um baque surdo, o corpo atingiu o chão, e o sangue rapidamente se acumulou embaixo dele. Silêncio. Nem um único som. Crocodile encarou Darin, completamente abalado pelo ataque repentino. Suas pupilas se contraíram e tremeram violentamente. Tokikaki e os outros fuzileiros navais pareciam ainda mais atordoados, com expressões cheias de descrença, como se não pudessem confiar em seus próprios olhos. Darin, você acabou de matá-lo. Tokikaki engoliu em seco, seu rosto pálido e sua voz trêmula. Aquele era um membro da mais alta agência de inteligência do governo mundial. Em muitos aspectos, eles poderiam até ser considerados uma força superior aos próprios fuzileiros navais. Darin havia matado um CP-0. Estaria ele se rebelando abertamente contra uma ordem direta do governo mundial. Eu não queria. Mas ele era muito arrogante. Darin deu de ombros com um olhar desamparado, tirou um lenço do bolso e limpou casualmente o sangue da mão. Tokikaki. Os fuzileiros navais. Suas expressões diziam tudo. Eles estavam à beira das lágrimas. Ele era arrogante por um motivo. Os agentes do CP-0 reportavam-se diretamente aos altos escalões do governo mundial, às vezes até aos próprios 5 anciões. Sem mencionar Darin, mesmo alguém como o almirante Sengoku não necessariamente receberia qualquer respeito deles. Naquele momento, Bru, um leve zumbido ecoou no casaco caído do CP-0. Tokikaki e os outros imediatamente respiraram fundo e seus rostos ficaram brancos. Estamos ferrados. Totalmente ferrados. O governo está investigando a situação dele. Não há como esconder isso. Tokikaki agarrou a cabeça em pânico, praticamente arrancando os cabelos. Relaxa, relaxa. Darin riu calmamente. Ele enfiou a mão nas vestes do CP-0, tirou o Dendemushi militar, que ainda tocava, e atendeu sem hesitar sob os olhares atônitos dos outros. Moshi Moshi. Houve uma breve pausa do outro lado da linha, então uma voz baixa e fria falou. Quem é você? Onde está o Falcão? Darin sorriu. Apresentando-se, aqui é o vice-almirante Rogers Darin, do quartel-general da Marinha. Falcão. Se não me engano. Ele olhou para o cadáver no chão com um leve sorriso. Esse deve ser o agente do CP-0 a quem você está se referindo. Na outra extremidade do Dendemushi, Castelo de Pangeia, sede do governo mundial. Rogers Darin.
Os 5 anciões, sentados ou em pé, ficaram paralisados. Um deles, vestido com trajes tradicionais de samurai, parou no meio do golpe enquanto polia sua longa lâmina. Darem, por que você tem o Dendemushi de falcão? O velho careca com o característico bigode em formato de guidão franziu a testa profundamente e falou em tom pesado. Eu sou Topman Varkuri. Qual é a situação do falcão? Enquanto falava, Santo Etambaron, que cuidava de uma lendária espada amaldiçoada, ergueu a cabeça. Um brilho de fria ameaça brilhou por trás de seus óculos sem aro. De volta à ilha, no momento em que Tokikaki e os fuzileiros ouviram aquele nome, todos ficaram boquiabertos. Um arrepio percorreu suas solas dos pés, atingindo o topo de seus crânios. Topman Varkuri, um dos 5 anciãos, a mais alta autoridade governante do governo mundial. Como deus guerreiro da justiça, ele também era conhecido por seu título nobre, Santo Topman Varkuri. Não foi apenas um pequeno descuido. Os 5 anciãos estavam monitorando pessoalmente esse incidente. Suas mãos instintivamente ficaram frias. Apesar de tudo, a expressão de Darem não mudou em nada. Um leve sorriso surgiu nos cantos de seus lábios. Relatando a vocês, lords, houve um acontecimento. Falcão foi morto durante a missão. O quê? Topman Varkuri? Não, Santo Topman Varkuri, perguntou bruscamente. Seus olhos envelhecidos se estreitaram com suspeita, e ele falou friamente. Quem o matou? No momento em que a pergunta foi feita, Tokikaki e os outros fuzileiros navais começaram a tremer. Ah, esse seria o crocodilo. Darem disse com um sorriso agradável. Crocodile, que estava observando silenciosamente, de repente arregalou os olhos, fixando-os no vice-almirante da marinha com descrença e fúria. Ele descobriu que Falcão o seguia. Os dois se enfrentaram em uma batalha feroz, continuou Darem sem hesitar. Quando cheguei para dar suporte, o Crocodile já o tinha eliminado. Tokikaki. Os fuzileiros navais. Crocodilo. Todos eles olhavam fixamente para o vice-almirante ali parado dizendo mentiras, com os rostos se contraindo incontrolavelmente. Crocodile, em particular, tremia de raiva com o rosto vermelho. Se os ferimentos não fossem tão graves, ele já estaria correndo para despedaçar Darem. O silêncio caiu do outro lado do Dendemushi. Depois de alguns segundos, Santo Topman Varkuri falou novamente. Qual é a situação atual do Crocodile? Darem endireitou-se ligeiramente e respondeu. Fique tranquilo, meu senhor. Tenho o alvo sob controle. Se me der a ordem, eu o executarei imediatamente. A pálpebra do crocodilo se contraiu. Não, Crocodile é um dos indivíduos sob nossa avaliação, interrompeu Santo Topman Varkuri. Após uma breve pausa, os 5 anciões deram a Darem uma breve explicação sobre o plano do Shichibukai. Já que Crocodile demonstrou força para eliminar Falcão, isso prova que ele tem as qualificações para ser considerado para o Shichibukai. Darem, você se saiu bem. Eu não estava errado sobre você. Eu já vi seu talento e capacidade durante o incidente de Saint Shields no Mar do Norte. E já que você está em cena agora, vou lhe conceder autoridade temporária para fazer uma oferta a Crocodile, convidá-lo para o Shichibukai. Darem fez uma leve reverência e assentiu. Como ordenar, meu senhor? A propósito, Santo Topman Varkuri. Você pode me chamar de Topman Varkuri, disse o ancião com um sorriso. Sim, Topman Varkuri. Sobre Falcão. Ele está morto. É o fim da história. Os mortos não têm valor, disse Varkuri, indiferente. Entendido, meu senhor. Darem assentiu novamente, fazendo uma breve pausa antes de falar com um súbito lampejo de pensamento. Quanto aos outros candidatos ao Shichibukai, os lords têm alguém em particular em mente. Topman Varkuri fez um som curioso. Darem sorriu, sem intenção de ofender. Simplesmente acredito que posso ter um candidato que se encaixa perfeitamente no perfil. Quem? Dom Quixote do Flamingo. Capítulo 435. Dom Quixote do Flamingo? A menção do nome, um brilho intenso brilhou nos olhos dos 5 anciões do outro lado do Dendemushi. Um pirralho loiro e desafiador me veio à mente. Eles se lembravam vividamente daquela cena. Usando óculos escuros, o garoto subiu a escadaria celestial degrau por degrau, carregando uma cabeça ensanguentada. Ao alcançá-los, jogou-a a seus pés. Esta é a cabeça do meu pai. Quero me tornar um dragão celestial novamente. Foi o que ele disse. Darem, qual é a sua relação com Doflamingo? O tom de voz de Santo Topman Varkuri ficou frio. Darem sorriu. Reportando-me a você, senhor, não tenho nenhuma relação direta com Doflamingo. Enquanto eu estava estacionado no Mar do Norte, a família Don Quixote sob seu comando expandiu-se rapidamente. Lancei várias operações contra eles, mas, infelizmente, nenhuma teve sucesso. Essa foi minha falha. No entanto, isso também prova o talento e o potencial extraordinários de Doflamingo. Já que você está considerando candidatos para o Shichibukai, eu simplesmente acho que Doflamingo pode ser um forte candidato. No mínimo, ele olhou para Crocodile com um sorriso fraco e zombeteiro. Sua força pode ser mais impressionante. O rosto do crocodilo ficou vermelho de raiva enquanto ele cerrava os dentes. Os 5 anciãos ficaram em silêncio. Eles trocaram olhares, como se estivessem confirmando algo entre si. O Santo Topman Varkuri estreitou os olhos e disse lentamente. Darem, Doflamingo é apenas um pirata menor no Mar do Norte. Ele ainda não está qualificado para se tornar um dos Shichibukai. Ele não está sob nossa consideração. O sorriso no rosto de Darem assumiu um tom mais frio. Entendido, meus senhores. Nesse caso, não vou mais incomodá-lo. A chamada Dendemushi terminou. Rachadura. O Dendemushi foi esmagado na mão de Topman Varkuri. Um lampejo de intenção assassina iluminou seus olhos quando ele disse friamente. Aquele pirralho arrogante da marinha, ele acha que pode interferir na seleção do Shichibukai? Outro ancião, segurando uma katana, riu friamente. Topman, você realmente não acredita no que ele disse, não é? Todos nós conhecemos a força do Falcão. Embora ele não tenha atingido o nível do escudo mais forte dos dragões celestiais, certamente não é alguém que Crocodile conseguiria matar. Topman Varkuri olhou para o amigo e zombou.
Claro que sei disso, Santo Etambaram Vênus juro. Mas e daí? Um agente do CP0 é exatamente isso, dispensável. Como líderes supremos do governo mundial, eles não sentiram remorso por sua morte. Eu simplesmente não esperava que aquele pirralho do Darin fosse crescer tão rápido. Seu ataque surpresa em Totuland causou tanto rebuliço que muitos países membros e não membros estão agora preocupados com o fato de os fuzileiros navais possuírem esse nível de capacidade de ataque estratégico de longo alcance. Essa declaração provocou silêncio nos outros anciãos, cujas expressões ficaram sombrias. Um arquivo estava diante de cada um deles. Na capa, o nome e a foto de Rogers Darin. Santo Etambaram Vênus juro, o deus guerreiro das finanças, passou um dedo fino pela lâmina de uma espada negra púrpura amaldiçoada com um olhar frio. A direção dos fuzileiros navais está mudando. Sob a influência de Darin, os fuzileiros navais estão começando a dar sinais de que estão escapando do nosso alcance novamente. Especialmente a nova geração, cada uma mais indisciplinada que a anterior. O ancião loiro, o pastor São Júpiter, disse de repente. Pelo menos Borsalino ainda segue nossas ordens, não é, São Saturno? Ele se virou para outro ancião, vestido com um terno preto, cabelos brancos e cacheados, barba branca e fofa e um boné preto. O homem se apoiava em uma bengala murcha. Este era São Jair Garcia Saturno, o deus guerreiro da ciência e da defesa. Saturno assentiu com um tom gélido. Borsalino sempre seguiu as ordens do governo. Ele desempenhou bem a tarefa de proteger e supervisionar Vegapunka. Santo Topman Varkuri deu uma risadinha. Talvez possamos usar isso para semear a discórdia entre eles. O ancião com uma longa barba branca, São Marcos Mars, o deus guerreiro do meio ambiente, balançou a cabeça. A questão mais urgente é o plano Shichibukai. Darin amadureceu. A ameaça que ele demonstrou em Totuland rivaliza até com o Leão Dourado. O sistema Shichibukai ajuda a suprimir piratas no Novo Mundo, e também ajuda a manter os fuzileiros navais sob controle. Mas não podemos pressionar muito Darin, disse o ancião loiro. Exatamente. Os métodos que usamos no passado não podem ser repetidos, acrescentou Saturno, com o olhar baixo. Afinal, ele não é Zephyr. Santo Topman Varkuri disse lentamente. Com sua personalidade, se o encurralarmos, ele pode se tornar um inimigo ainda mais perigoso e instável que Shiki. Havia um brilho confiante em seus olhos, um brilho que falava de controle. Na verdade, a personalidade dele trabalha a nosso favor. Poder, status, fama, mulheres. Se ele deseja essas coisas, então vamos dar a ele. Enquanto ele tiver desejos, será fácil controlá-lo. O verdadeiro problema está com aqueles que são imunes à tentação. Todos os outros anciãos sorriram ao ouvir isso. Concordo. 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 Apoiado. Darin observou o militar Dendemushi adormecer lentamente, então sorriu com desprezo e o esmagou em sua mão. Que irritante, aqueles fósseis antigos. Ele exalou uma nuvem de fumaça em forma de dragão, virou-se para olhar para o atordoado Tokikaki e os outros e sorriu. Viu? Problema resolvido. Tokikaki, Os fuzileiros navais, Ignorando-os, Darin se virou e caminhou em direção a Crocodile. Você também ouviu o crocodilo. Ele parou na frente do crocodilo, agachou-se e usou um lenço para limpar o sangue do rosto. Parece que não consigo te matar, afinal. Que pena. Crocodilo olhou para ele com fúria. Ei, não me olhe assim. Você não se importava com os sentimentos deles quando estava matando fuzileiros navais, não é? Darin deu de ombros. Ainda assim, só porque você consegue viver não significa que você está livre. Da Grand Line ao Novo Mundo, você matou muitos fuzileiros navais e civis. Então é justo que você deixe algo para trás, não acha? Crocodilo piscou, pego de surpresa. Antes que pudesse reagir, o olhar de Darin se aguçou. Num piscar de olhos, ele sacou Emma e desferiu um golpe certeiro. Liso, uma mão decepada girou no ar. A mente de Crocodile ficou em branco por um segundo. Então a dor o atingiu como um maremoto, seus olhos vermelhos se arregalaram de agonia enquanto ele soltava um uivo. Argue, seu desgraçado. Seu corpo tremia violentamente no chão, sua mão direita agarrava o coto sangrento de seu pulso esquerdo, o sangue escorrendo entre seus dedos. Agora isso se encaixa melhor na história. Darin murmurou, divertido com sua própria piada. Há uma dica, você poderia prender um gancho de ouro nesse braço. Realmente venderia a imagem do pirata. E outra coisa. Ele levantou a bota e pisou no peito de Crocodile. Enquanto os olhos de Crocodile se esbugalhavam de raiva, Darin se inclinou e sussurrou friamente. Não se esqueça, não vou poupá-lo por causa das ordens daqueles 5 velhotes decrépitos. Confie em mim, eu tenho poder. Mesmo se eu te cortar aqui mesmo, na pior das hipóteses eles vão gritar comigo um pouco. Não significa nada. Estou poupando você porque espero mais de você. Lembre-se disso, Crocodilo. Uma ambição ardente brilhava nos olhos de Darin. A partir de agora, você é um dos Shichibukai. Vá em frente, provoque o caos, desafie o Barba Branca, que diabos, até dê um tiro no Roger. Eu não vou te impedir. Posso até garantir que os fuzileiros navais e o governo mundial não venham atrás de você. Mas tenha uma coisa em mente. Você não recebe ordens dos fuzileiros navais, nem do governo mundial. Você recebe ordens de mim. Os olhos do Crocodile se arregalaram, profundamente abalados. Esse cara, que ambição terrível. Parece que você entendeu. Darin sorriu, pegou um charuto novo com detalhes dourados, colocou-o na boca de Crocodile e acendeu para ele. Então ele casualmente alisou o topete de Crocodile antes de se levantar lentamente. Enquanto o Crocodile olhava incrédulo, o vice-almirante deu um sorriso brilhante e zombeteiro. Então, parabéns, Crocodilo. A partir deste momento, você é um membro orgulhoso do Shichibukai. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 436. Passo, passo, passo. Uma onda de passos tensos e apressados ecoou na costa, aproximando-se. Naquele momento, o navio de guerra de Tokikaki finalmente chegou.
Centenas de fuzileiros navais avançaram com expressões cautelosas, rifles em punho enquanto formavam uma formação de ataque. Todas as armas apontadas diretamente para Crocodile. Mas quando eles contemplaram a cena diante deles, cada um deles congelou no lugar. Não era esse o alvo que se dizia ser incrivelmente poderoso, capaz de aniquilar uma unidade de elite da marinha em poucos minutos? Como ele foi? Preso sob o pé do vice-almirante Darren. Isso foi, inacreditavelmente rápido. Vamos! Darren levantou-se lentamente, tirou a bota do peito de Crocodile e acendeu um novo charuto. Um sorriso satisfeito se espalhou por seu rosto. Um fuzileiro naval correu até lá, oferecendo reverentemente um conjunto imaculado de uniforme azul com ambas as mãos. Darren pegou o uniforme, vestiu-o e jogou sua capa de fuzileiro naval sobre os ombros. Ele olhou para o céu, claro e profundo como um oceano, e disse com um leve sorriso: "O tempo está lindo hoje, não é? Tokikaki, só você diria isso agora." Ele tomou alguns goles de água. Seu corpo, não mais enrugado como uma casca meio morta, estava quase totalmente recuperado. Levantando-se, ele murmurou: "Vamos embora sim?" Ele lançou um olhar cauteloso para Crocodile e baixou a voz. Darren deu de ombros. "O que mais podemos fazer? Ele agora é um dos Shichibukai. Enquanto esse título permanecer, nós, fuzileiros navais, não podemos encostar um dedo nele." A boca de Tokikaki se contraiu. "Ah, certo, alguém conserta o nosso novo Shichibukai. Se ele sangrar até a morte e morrer, seria uma pena." Darren disse casualmente, então caminhou em direção à costa sem olhar para trás. Enquanto Darren conduzia seus homens para longe de forma arrogante, Crocodile cerrou os dentes até que eles quase quebraram. Seus olhos injetados de sangue estavam prestes a explodir. Demorou meia hora inteira até que ele conseguisse reunir forças suficientes para sentar-se, tremendo. A área estava deserta. Todos os fuzileiros navais já haviam se retirado. Seu braço esquerdo decepado havia parado de sangrar. O ferimento havia sido simplesmente enfaixado e medicado para prevenir infecção. Crocodile olhou fixamente para o coto do pulso. Então de repente explodiu em fúria. Malditos fuzileiros navais! Estrondo. Uma enorme onda de areia dourada irrompeu no céu, transformando-se em um crocodilo monstruoso que bloqueou o sol. Suas mandíbulas escancaradas engolindo o que restava da cidade em ruínas. O navio de guerra zarpou mais uma vez. A brisa fresca do mar soprava no ar sob um sol radiante. Darren estava sozinho na proa do navio, com o charuto preso na boca e os braços cruzados enquanto respirava calmamente o vento do oceano. Tokikaki já havia se recolhido à cabana para dormir há muito tempo. Embora repor água pudesse neutralizar a habilidade de Crocodile, uma desidratação repentina e intensa ainda cobrava um preço alto. A recuperação completa exigiria repouso. Os outros fuzileiros navais, cumprindo diligentemente suas tarefas, sensatamente evitaram a proa, deixando bastante espaço pessoal para seu estimado vice-almirante Darren. Shichibukai. Darren murmurou baixinho, entrando em contemplação enquanto exalava um longo fio de fumaça. Seus olhos se estreitaram em fendas perigosas. De dentro do casaco, ele tirou um Dendemushi e descou um número. Buruburu, buruburu. Alguns segundos depois, o Dendemushi conectou. "Padrinho Sama." Uma voz baixa e rouca surgiu, inconfundivelmente do Flamingo. Um leve sorriso apareceu nos cantos dos lábios de Darren enquanto ele falava casualmente. "Doff, como estão as coisas do seu lado? Está tudo bem?" Mar do Norte, Ilha Rubeck. Dentro do salão principal da família Don Quixote. Doflamingo olhou para Dendemushi com uma expressão complicada antes de responder lentamente. "Obrigado pela preocupação, padrinho Sama. Está tudo bem aqui." Ele fez uma pausa e acrescentou. "Vi sua incursão em Totoland alguns dias atrás. Parabéns." A voz de Darren retornou com uma risada relaxada. "Com o seu intelecto, você deveria ter percebido que foi apenas uma demonstração de força. Nada que vale a pena comemorar." Doflamingo respondeu calmamente. "Mesmo assim, foi impressionante o suficiente para chamar a atenção das pessoas. Então, presumo que você entrou em contato comigo por algum motivo, padrinho Sama?" "Há algo sim." "Doff, você já ouviu falar da iniciativa Shichibukai?" "Shichibukai." Doflamingo franziu a testa e balançou a cabeça. Não vi." Darren expôs brevemente a situação, depois seu tom ficou mais sério. "O governo está atualmente selecionando candidatos para o Shichibukai. Se você se tornar um deles, seu futuro será muito beneficiado. Você não precisaria continuar se escondendo nas sombras. Você teria um status legítimo, oficialmente reconhecido como um dos grandes piratas sancionados pelo governo. Esta é uma oportunidade de ouro, Doff." Com essas palavras, um brilho intenso surgiu por trás dos óculos de sol de Doflamingo. Com sua visão e intelecto, ele imediatamente percebeu o imenso potencial por trás do título Shichibukai. "O que devo fazer, padrinho Sama?" Suprimindo sua excitação, Doflamingo cerrou os punhos e perguntou em voz baixa. Darren soltou uma risada. "Tentei enviar seu nome, mas os 5 anciões o rejeitaram." As pupilas de Doflamingo se contraíram. Os 5 anciãos. Isso significava que a influência de Darren nos fuzileiros navais havia se tornado forte o suficiente para falar diretamente com aqueles 5 fósseis antigos? Por um momento, Doflamingo ficou dividido entre o choque e a dúvida. Mas então seus pensamentos se voltaram para suas relações passadas com os 5 anciões. Seus rostos arrogantes e odiosos ressurgiram em sua memória. Sua expressão escureceu de ressentimento enquanto ele cerrava os punhos com mais força, os nós dos dedos pálidos, as unhas cravando-se na pele até o sangue escorrer. "Disseram que você é apenas um pirata de segunda categoria do Mar do Norte. Sem força ou fama para carregar o título de Shichibukai", disse Darren com um sorriso malicioso. O mesmo tom condescendente de novo. Doflamingo rangeu os dentes. "Então me diga, padrinho Sama, o que devo fazer para ganhar o título de Shichibukai?" Do outro lado, o sorriso de Darren se aprofundou. "É isso, fúria e ódio. Exatamente o que ele queria."
Doff, você sabe tão bem quanto eu que a rejeição deles não teve nada a ver com força ou reputação. Doflamingo ficou em silêncio, rangendo os dentes. Ele entendeu a implicação de Darin. Desde que foi expulso dos dragões celestiais, os 5 anciões nunca lhe permitiram esse título. Para eles, ele era um traidor. O que significava que eles o desprezavam ainda mais do que o pirata comum. Mas, Doff, isso não significa que não temos mais opções aqui. Capítulo 437. Ah? O que você quer dizer, Padrinho Sama? Com essas palavras, Doflamingo não pôde deixar de levantar uma sobrancelha. Darin sorriu. Os candidatos Shichibukai escolhidos pelo governo mundial são, na verdade, apenas concorrentes de segunda categoria nestes mares. Aqueles que realmente estão no topo jamais aceitariam a convocação do governo. Não podemos controlar quem o governo mundial considera, mas podemos reduzir suas opções, até que eles não tenham mais escolha. No momento em que ele disse isso, um arrepio percorreu a espinha de Doflamingo. Ele não sabia se era apenas sua imaginação, mas mesmo separados por milhares de quilômetros através de um Dendemushi, ele conseguia sentir a sufocante intenção assassina e arrogância na voz de Darin. Sim, assassinato. Não importa quem o governo escolha, se eles não atenderem aos padrões de Darin, ele os eliminará sem fazer barulho. E a parte mais assustadora? Com a força e a mobilidade atuais de Darin, não era só conversa. Corte as ervas daninhas e no final, a que florescer será a rosa mais bonita. Darin deu um meio sorriso. Doff, essa é sua chance. Doflamingo respirou fundo. Por um momento ficou sem palavras. O espírito desse homem, sua visão, sua loucura, até mesmo a audácia de desafiar o próprio governo mundial, eram suficientes para abalar até mesmo alguém como ele. Uma semente ruim, nata. Acendendo um cigarro, Doflamingo deu uma longa tragada antes de falar lentamente. Mas, mesmo que eu vá tão longe, e se aqueles 5 velhos ainda se recusarem a me conceder o título de Shichibukai? Não, Doff. Você entendeu errado algo importante. Um sorriso imprudente surgiu nos cantos dos lábios de Darin. Meu afilhado não precisa de caridade. Não precisamos que os 5 anciões nos concedam o título de Shichibukai. Lembre-se disso. Você é meu afilhado, afilhado de Rogers Darin. Se quisermos algo, é só pegar. Doflamingo prendeu a respiração. Levar? Como? Embora ele tivesse saído do círculo íntimo dos nobres mundiais há muito tempo, como o antigo dragão celestial, Doflamingo entendia melhor do que ninguém o quão profundo e poderoso o governo mundial realmente era. Aqueles porcos perdulários, os dragões celestiais, governaram do topo da headline por séculos, não por sorte, mas por meio de um poder real e inegável. A autoridade do governo mundial era absoluta. Essa era uma verdade que Doflamingo aprenderá em primeira mão. Padrinho Sama, não entendi o que você quer dizer. Ainda muito jovem. Darin riu sozinho. Doff, nesses mares, a força absoluta é certamente crucial, mas tão importante quanto é aprender a surfar na maré. Surfar a maré? Exatamente. Siga a maré. Dando uma tragada lenta no charuto, Darin falou com facilidade. Você tem algo que ninguém mais nestes mares tem, sua linhagem. Correndo em suas veias está o sangue nobre e supremo dos dragões celestiais. Mesmo que os 5 anciões tenham retirado esse status de você, é um fato que eles não podem apagar ou negar. Com isso, algo clicou na mente de Doflamingo. Um brilho surgiu por trás de seus óculos escuros. Por favor, continue, Padrinho Sama. O título agora saía com mais naturalidade de sua boca. Darin sorriu e continuou. Se você puder fazer uso pleno dessa identidade, muitos problemas que parecem intransponíveis de repente se tornarão triviais. Coisas que os outros acham impossíveis serão brincadeira de criança para você. Então, voltemos à pergunta original. Na sua opinião, qual é a maior fraqueza do governo mundial? Ou melhor, o seu calcanhar de Aquiles? A fraqueza do governo mundial. Doflamingo ficou atordoado. Será que uma entidade tão grande no topo do mundo realmente tem uma fraqueza? Sua mente acelerou. Ele sabia que essa era a maneira de Darin guiá-lo, ou testá-lo. Um homem tão autoritário quanto Darin jamais guardaria lixo inútil ao seu lado. Se ele não desse uma resposta satisfatória, Darin diminuiria suas expectativas sobre ele. Com esse pensamento, uma estranha sensação de inquietação surgiu dentro de Doflamingo. Ele forçou seu cérebro a pensar mais rápido, vasculhando profundamente suas memórias. Inúmeras informações sobre o governo mundial surgiram em sua mente. Logo, uma fina camada de suor frio começou a se formar em sua testa. 5 segundos. 10 segundos. Meio minuto. 1 minuto inteiro de silêncio se passou, e as costas de Doflamingo estavam inconscientemente encharcadas de suor frio. De repente, tributo celestial. Ele se levantou abruptamente do sofá e gritou em descrença, com o rosto cheio de choque. Isso mesmo. Darin sorriu satisfeito. Com a confirmação de Darin, as pupilas de Doflamingo se contraíram bruscamente. Então, fufufufufufufu. De repente, ele jogou a cabeça para trás e caiu na gargalhada, com os dedos se curvando de excitação. Todo o seu corpo começou a tremer de pura alegria e agitação. Tributo celestial. É isso. Como não pensei nisso antes? A fraqueza do governo mundial, esses porcos inúteis, a fraqueza deles é o tributo celestial. Se eu roubar o tributo celestial, mesmo que aqueles 5 velhotes ainda me odeiem, eles serão forçados a me dar o título de Shichibukai sob pressão política. Fufufufufufu. E o mais importante é que eu sou um dragão celestial. Um dragão celestial supremo. Mesmo que eu invada o tributo celestial, eles não ousariam encostar um dedo em mim. Fufufufufufu. Padrinho Sama, agora entendi. A risada de Doflamingo tornou-se cada vez mais insana. Seu Aqui do Conquistador explodiu incontrolavelmente, varrendo o salão de conferências vazio com vendavais violentos. Se Darin estivesse presente, ele teria ficado surpreso ao descobrir que o Aqui do Conquistador de Doflamingo havia subitamente aumentado em força, pelo menos 10 pontos. Muito bem, você finalmente entendeu. De verdade, você é meu afilhado mais confiável. Darin sorriu com satisfação.
Mas não tenha pressa. Tem outra coisa que você precisa resolver primeiro. Doflamingo rapidamente reprimiu seu sorriso e disse em um tom sério. Padrinho Sama, estou ouvindo. Desta vez, diferentemente de sua pretensão anterior, havia um traço genuíno de respeito em sua voz. Darren sorriu levemente. Deixe o Mar do Norte, meu afilhado. Ele fez uma breve pausa. Estarei esperando por você no Novo Mundo. Com isso, a comunicação com Dendemushi foi cortada. No navio de guerra, Darren guardou o Dendemushi e exalou calmamente uma baforada de fumaça. Ele ficou ali com as mãos nos bolsos, olhando para o céu com um olhar orgulhoso e desafiador. De repente, um pensamento curioso passou pela sua mente. Os chamados Shichibukai não seriam apenas os 7 Shichibukai sob o comando do Rei do Mar do Norte. Capítulo 438. Mar do Norte. Ilha Rubeck. Mano, o Dendemushi na frente dele adormeceu lentamente. Doflamingo recostou-se no sofá de couro macio. Um brilho frio cintilou sob seus óculos escuros, e um sorriso torto surgiu em seu rosto, permanecendo ali como uma sombra. O que aconteceu? Dof, por que o aqui do seu conquistador entrou em erupção de repente? Naquele momento, Trebol e os outros policiais entraram, perturbados e alarmados, assumindo uma postura defensiva, como se estivessem prontos para enfrentar um intruso. Eles rapidamente examinaram a sala e, ao não verem nenhuma ameaça, todos soltaram um suspiro coletivo de alívio. Está tudo bem. Não precisa entrar em pânico. Doflamingo olhou para eles, sorriu levemente e acendeu um charuto. Ao ver seu jovem mestre sentado ali tão casualmente como se nada tivesse acontecido, Trebol e os outros trocaram olhares inquietos. Quero dizer, Dof, aconteceu alguma coisa? Trebol perguntou cuidadosamente. Ele podia sentir que algo em Doflamingo estava diferente hoje. Seu humor parecia excepcionalmente bom. Doflamingo exalou uma longa nuvem de fumaça, parou por um momento e então perguntou de repente. Como vão os negócios da nossa família Don Quixote no Mar do Norte? Ao ouvir a pergunta, Trebol pensou por um momento, marcando pontos nos dedos. Tudo está indo muito bem. Graças aos contatos da Momonga, nossa parceria com a Germa 66 está oficialmente em andamento. Em breve, nossos familiares estarão equipados com algumas das tecnologias avançadas da Germa 66. Só no ano passado, nossos negócios com jogos de azar, agiotagem, comércio de armas e vícios tiveram um aumento de pelo menos 50%. O mais importante é que muitas das elites governantes e nobres das nações do Mar do Norte começaram a reconhecer a posição da nossa família Don Quixote. Eles estão começando a negociar conosco. Diamante, parado ali perto com seu jeito excêntrico de sempre, riu baixinho. Quanto às nossas relações com o submundo, os negócios estão prosperando. Especialmente com os imperadores do submundo, como o rei dos navios Umite. Nossas colaborações se tornaram mais próximas e lucrativas. Só com esses empreendimentos, estamos lucrando pelo menos 2 bilhões de barris por mês. Um lucro mensal de 2 bilhões de belis significava mais de 20 bilhões por ano. Em uma era não afetada pela inflação, essa era uma quantia impressionante, comparável à receita tributária anual de uma pequena nação insular. Com esse tipo de renda, Doflamingo poderia facilmente construir uma pequena frota formidável. Claro, de acordo com o acordo de cooperação amigável entre a família Don Quixote e a frota Mar do Norte. Metade dos lucros que ultrapassavam 20 bilhões de belis eram discretamente canalizados para as mãos da frota Mar do Norte. Mesmo assim, os 10 bilhões restantes de belis ainda eram uma fortuna impressionante para qualquer grupo pirata da máfia. Ouvindo seus relatos, Doflamingo sorriu e disse calmamente. Parece que nossos negócios no Mar do Norte estão realmente indo muito bem. Mais do que bem. Estamos vivendo como nobres. Pika gritou de rir. É isso mesmo, Dof, você não acreditaria. Quando aqueles oficiais do governo e nobres veem o símbolo da família Don Quixote, eles tremem nas botas. Diamante soltou uma risada aguda, cheia de orgulho presunçoso. Finalmente realizamos nosso sonho. Estamos vivendo como reis. O ranho de Trebol balançava sob seu nariz de excitação. Mas as próximas palavras que saíram da boca de Doflamingo congelaram suas expressões triunfantes. Nesse caso, é hora de deixarmos o Mar do Norte. A voz de Doflamingo era monótona, quase casual. Deixe o Mar do Norte. Trebol e os outros arregalaram os olhos, incrédulos, olhando para ele como se não tivessem ouvido direito. Eles investiram tudo na construção de seu império aqui, suportaram provações intermináveis, fugiram de inúmeros perigos. Apenas para finalmente alcançar uma posição de fama, riqueza, poder e influência inigualáveis. E agora, antes mesmo que pudessem aproveitar, eles iriam deixar o Mar do Norte. Todos olharam ao redor, incertos. Hesitaram, mas ninguém ousou questionar Doflamingo diretamente. A atmosfera ficou tensa em um instante. O que está errado? Doflamingo olhou para eles com um rosto inexpressivo. Seu olhar frio causou um arrepio na espinha de todos, e todos engoliram em seco em uníssono. Finalmente Trebol abriu a boca hesitante. Quero dizer, Dof, mal começamos nosso reinado no Mar do Norte. Não é um pouco repentino demais para partirmos assim? Apressado, um sorriso irônico surgiu no canto dos lábios de Doflamingo. De jeito nenhum. Seu olhar caiu, ilegível. Ele até acha que estou indo devagar demais. Quem ousa dizer isso de você? Vamos matá-lo. Pika gritou, com a voz estridente e cheia de intenção assassina. Doflamingo respondeu calmamente. Rogers Darren. As palavras de Pika ficaram presas na garganta. Seu rosto congelou no meio da expressão. Vendo suas reações, Doflamingo balançou a cabeça e suspirou. Eu sei o quanto vocês prezam o que construímos no Mar do Norte. Sim, comparado à vida errante e instável que tínhamos no começo, agora estamos desfrutando de uma vida de luxo. Mas no fundo, todos vocês sabem que é apenas temporário.
Com essas palavras, todos ficaram em silêncio. Não havia nada que pudessem dizer para argumentar. Antes de conhecerem Doflamingo, cada um deles tinha sido um bandido, um canalha ou um vilão, sobrevivendo com roubos, furtos, golpes e todos os tipos de pequenos crimes. Mas no momento em que puseram os olhos em Doflamingo, no momento em que sentiram o carisma inato irradiando dele, eles viram algo mais, uma oportunidade. Eles lhe deram lealdade, fizeram dele seu rei. Mas, na verdade, fizeram isso para escapar de suas vidas antigas e alcançar uma vida melhor. Desejar conforto é algo humano. Doflamingo não os culpou. Um dia, sempre iríamos deixar o Mar do Norte. Podemos nos entregar ao conforto o quanto quisermos, mas o mar não espera por ninguém. E esta era não espera por ninguém. Darem, não, meu padrinho acabou de me dizer que o governo está planejando lançar o sistema Shichibukai. E eu pretendo reivindicar um desses títulos. Doflamingo levantou-se lentamente. Atrás dele, seu pelo de penas rosa se agitava descontroladamente, apesar do ar parado, elevado pela aura avassaladora que ele liberava. Uma pressão poderosa surgiu, a presença dominante de um governante pairando sobre todos eles. Minha família. Padrinho Sama nos mostrou o caminho. E agora é hora de recuperarmos tudo o que perdemos. Trebol e os outros tremeram. Um por um ajoelharam-se, cabeças baixas em convicção. Sim, jovem mestre. Mas no fundo de seus corações, o mesmo pensamento inquieto surgiu. Doff está se tornando cada vez mais obediente àquele fuzileiro. Capítulo 439. Um dia depois. Grand Line, primeira metade, quartel-general da Marinha, Marineford. O navio de guerra atracou. Aquele é, o navio de guerra do Comodoro Tokikaki. Saudação. Enquanto o ordenança gritava, todos os fuzileiros navais que patrulhavam o enorme porto oval interromperam o que estavam fazendo e fizeram uma saudação em uníssono. A passarela foi abaixada. Tokikaki desceu a rampa com as mãos nos bolsos, observando as fileiras de fuzileiros navais que aguardavam ansiosamente no cais. Fazendo o papel de um líder humilde durante a inspeção, acenou e sorriu modestamente. Isso é um pouco demais. Eu só fui ao Novo Mundo para coletar informações, hein? Seu sorriso congelou. Um grupo de fuzileiros navais de elite com expressões urgentes passou direto por ele, indo direto para Darem, que descia a passarela em um ritmo calmo. Vice-almirante Darem, você finalmente voltou. O almirante da frota Kong e o almirante Sengoku, junto com o resto dos oficiais de alta patente, já estão esperando na sala de conferências. O comodoro que liderava o grupo saudou Darem solenemente e falou em tom firme. Darem sorriu levemente. Desculpe por fazê-lo esperar. Mostre o caminho. Saudação. A voz do enfermeiro soou novamente. Todos os fuzileiros navais presentes fizeram outra saudação, mas dessa vez, sem dúvida, foi para Darem, não para Tokikaki. Tokikaki, o canto do olho dele se contraiu. Ele deu um passo à frente, apontando para o próprio rosto com um sorriso maroto. E eu? O almirante Sengoku e os outros devem estar me esperando também, certo? Não se preocupe, não precisa me mostrar o caminho. Conheço o caminho para o escritório do almirante da frota como a palma da minha mão. O Comodoro olhou para ele, e seu tom de voz subitamente se tornou formal e gélido. Desculpas, Comodoro Tokikaki. Esta reunião militar é para oficiais do quartel-general com patente de contra-almirante ou superior. Você não é obrigado a comparecer. Tokikaki, sério, eu sou um Comodoro, pelo amor de Deus. Ele gritou de frustração. O Comodoro fez uma pausa no seu passo. Quem aqui não está? Tokikaki, droga. Gabinete do almirante da frota. Liderado pelo Comodoro, Darem tinha acabado de entrar na sala de conferências militar quando uma atmosfera pesada e opressiva o atingiu como uma onda. Ao redor de uma mesa oval exageradamente grande, dezenas de oficiais com patentes de contra-almirante e superiores do quartel-general da Marinha já estavam sentados. Todos exibiam expressões graves, concentrados no mapa de batalha simulado à sua frente. No momento em que as portas se abriram, dezenas de olhares penetrantes se fixaram em Darem. O peso dos seus olhares era indescritível. Mas Darem permaneceu imperturbável, com um sorriso relaxado no rosto. Ei, aqui é bem animado. Kong franziu a testa. A boca do oficial Tsuru se contraiu. Sengoku pressionou a palma da mão contra a testa, sentindo dor. Todos, Sente-se, vice-almirante Darem. Estávamos esperando por você. Kong falou em voz baixa e autoritária. Sim, almirante da frota Kong, respondeu Darem e olhou casualmente para os assentos vazios próximos. Ei, Darem, aqui. Guardei um lugar para você. Kuzan ficou de pé no canto, acenando animado enquanto apontava para o assento ao seu lado. Este lugar é perfeito. É conveniente para você fumar. Todos, Sengoku agarrou o peito em frustração. Darem sorriu. Tudo bem. Não, vice-almirante Darem, por favor, sente-se ao meu lado. Sua contribuição é especialmente importante na reunião de hoje. Kong interrompeu de repente. Darem parou por um segundo e então assentiu em reconhecimento. Ele caminhou até lá e sentou-se no lugar vazio à direita de Kong. Este assento pertencia originalmente ao Zephyr Sensei. Darem olhou ao redor da mesa e rapidamente juntou as peças. Como almirante da frota, Kong sentou-se à cabeceira da mesa. À sua esquerda estava Sengoku, seguido por Sakazuki, Borsalino e outros vice-almirantes alinhados ao combate do quartel-general. À sua direita estava o assento que pertenceu ao antigo almirante Zephyr, seguido por Tsuru e outros oficiais de Estado-Maior, funcionários administrativos e freelancers, como Garp, que basicamente apenas passavam despercebidos. O que significava que Darem agora estava sentado diretamente entre Kong e Tsuru, mas no momento em que se sentou, ele de repente sentiu um arrepio vindo do seu lado. Darem, ouvi dizer que você tem se divertido muito no Distrito do Prazer nos últimos dias? Darem congelou. Virou-se e viu o oficial de Estado-Maior Tsuru encarando com a intensidade fria de alguém conduzindo um interrogatório.
Ele tossiu 2 vezes e uma expressão de vergonha passou pelo seu rosto. Como diabos a notícia de sua visita ao Distrito do Prazer já havia se espalhado? Caramba! Foi aquele bastardo do Tokikaki que o entregou? Felizmente, Gion ainda era apenas uma Comodoro. Ela não estava qualificada para participar de uma reunião como essa. No momento em que ele estava quebrando a cabeça para encontrar uma maneira de se cobrir, Kong bateu levemente na mesa com um dedo grosso, abrindo oficialmente a reunião. Todos estão presentes agora. Ele levantou o olhar, examinou a sala com um olhar severo e falou com uma voz profunda. A partir de agora, tudo o que for discutido nesta reunião será classificado como inteligência militar de alto nível. Qualquer vazamento para o exterior será tratado com severidade. Sim, almirante da frota Kong. A resposta de todos na sala foi alta e em uníssono. Ótimo. Então, Kong se virou para Sengoku e acenou com a cabeça. Sengoku, comece. Sengoku assentiu e se levantou do assento, fazendo um gesto com a mão. Com um suave som, o preparado Dendemushi começou a projetar uma série de imagens surpreendentes na tela gigante da sala de conferências. Cidades reduzidas a cinzas, ilhas marcadas e destruídas, inúmeros refugiados desabrigados, cadáveres espalhados entre as ruínas. A voz sombria e resoluta de Sengoku encheu a sala. Há alguns dias, o lendário grande pirata Shiki, o Leão Dourado, reapareceu nos mares. Ele reconstruiu uma frota voadora com dezenas de milhares de homens. Sob seu comando, há pelo menos 30 navios piratas. Ele já desencadeou massacres e destruição em larga escala em vários países e ilhas do Novo Mundo. Ataques, aniquilação, massacre. Os piratas voadores de Shiki estão em fúria. Mas por meio de investigações pós-incidente, identificamos algo em comum. A maioria das ilhas e cidades visadas não eram ricas. E o mais importante, os piratas voadores não apreenderam nenhuma riqueza ou recurso desses locais. Isso significa que o objetivo de Shiki não era saquear. No momento em que essas palavras foram ditas, as expressões dos policiais reunidos mudaram. Porque no fundo, os piratas são motivados por uma coisa: pilhagem. Se uma enorme tripulação pirata lança ataques sem roubar nada, então o que eles querem é algo muito mais valioso que um tesouro. Capítulo 440. Só de pensar nisso, todos os oficiais da marinha presentes sentiram arrepios. Ninguém sabia melhor que os fuzileiros navais o quão louco Shiki podia ser. Este pirata, a quem o almirante Sengoku abertamente chamou de lenda, era tão assustador e perigoso que em muitos aspectos, superava até Roger e Barba Branca. Sem falar em Kaido e Big Mom. Ele tratava vidas humanas como ervas daninhas, não medindo esforços para atingir seus objetivos. Cruel e decisivo em seus assassinatos, ele via seus subordinados como ferramentas descartáveis. Essa loucura, esse aqui avassalador e esse absoluto desrespeito aos limites já haviam sido totalmente demonstrados durante a recente batalha em Marineford. Afinal, até Barba Branca e Roger tinham limites que não cruzariam. Mas Shiki não. Toda vez que ele aparecia nos mares, era uma tempestade garantida de derramamento de sangue e caos. Desta vez, ele liderou sua frota em um ataque frenético às principais cidades, ilhas e portos, não em busca de saques ou suprimentos. Então qual era o seu objetivo? Então o que esse cara realmente quer? A voz rouca de Sakazuki de repente cortou o ar, carregada de uma intenção assassina arrepiante que fez todos ficarem tensos. Sengoku balançou a cabeça com uma expressão sombria. Ainda não descobrimos nada. Os movimentos da frota voadora são difíceis de prever, e a personalidade de Shiki é extremamente errática. Pelo que sei sobre ele. Ele fez uma pausa com a testa profundamente franzida. Muitos dos lugares que ele atingiu podem ser apenas iscas. Iscas? Então o que você está dizendo, almirante Sengoku, é que Shiki está atacando deliberadamente cidades e ilhas sem relação com seu objetivo real, apenas para enganar nossa perseguição e investigação, para mascarar seu verdadeiro objetivo? Um veterano vice-almirante do quartel-general não pôde deixar de perguntar. Sengoku assentiu. Exatamente. Essa possibilidade não pode ser descartada. Ao ouvir isso, um silêncio pesado tomou conta da sala. A tensão era palpável, e os policiais permaneceram em silêncio, com as sobrancelhas franzidas de preocupação e frustração. Vendo isso, Sengoku e Kong trocaram um olhar, ambos reconhecendo o peso nos olhos um do outro. Foi isso que fez de Shiki uma ameaça tão formidável. Sua astúcia, sua imprevisibilidade, sua força avassaladora. Não era exagero dizer que ele era o pirata mais perigoso dos mares. E a realidade confirmou isso. Desde o incidente de Vale de Deus, quase todos aqueles indivíduos desafiadores que serviram sob o comando de Rock se tornaram piratas poderosos e infames. O Shoku, que agora governava Shinozu, a antiga imperatriz de Amazon Lily, gloriosa. Buckingham, que já fez parte da equipe de pesquisa ilegal da Mads. Big Mom, que construiu o Império da Terra Toto. Kaido, que conquistou o país de Wano. Barba Branca, com seu vasto território e frota poderosa. Embora todos eles fossem remanescentes dos piratas Rocks, como Shiki, nenhum representava uma ameaça tão grande ao mundo, ou aos fuzileiros navais, quanto ele. Cada vez que Shiki se movia, os fuzileiros navais eram forçados a reagir, dançando conforme sua música. Era uma posição frustrante. Aquele cara parece estar procurando por alguma coisa. Uma voz calma de repente quebrou o silêncio. Todos se viraram para olhar. Lá estava Darren, de pernas cruzadas, sorrindo enquanto tirava um charuto. Ao lado dele, Kuzan ofereceu-lhe ansiosamente um isqueiro. A boca de Sengoku se contraiu levemente ao ver aquilo. No entanto, ele conseguiu controlar suas emoções e perguntou pacientemente, procurando: Darren, você sabe de alguma coisa? Darren acendeu o charuto, deu uma tragada e sorriu. Eu também não sei. Mas deu uma olhada nas ilhas que Shiki atacou. Ele gesticulou em direção à enorme mesa de areia à sua frente.
Cada uma das cidades, ilhas e portos visados por Shiki tinha uma pequena bandeira vermelha espetada nela. Em apenas alguns dias, Shiki atacou 16 locais. Enquanto exalava fumaça, Darin falou calma e claramente. Entre eles, 8 lugares, como Ross Town, Vale Adormecido e Ilha do Mar Nascente, são remotos, economicamente subdesenvolvidos e empobrecidos. Se Shiki realmente quisesse criar uma cortina de fumaça para nos enganar, teria escolhido nações prósperas e ricas, não essas pequenas cidades e ilhas obscuras. Afinal, quanto mais extravagante o truque, maior precisa ser o palco. Os olhos de Kong piscaram e ele não pôde deixar de perguntar. Então, Darin, com base no que você entende sobre Shiki, qual você acha que é o verdadeiro objetivo dele ao atacar esses locais? Com isso, o resto dos oficiais começaram a entender. Por que o almirante da frota Kong sentou Darin ao seu lado e lhe concedeu uma presença tão importante nesta reunião de estratégia? Simples. Porque o vice-almirante Darin era o único fuzileiro naval que havia frustrado repetidamente os planos de Shiki, tanto com intelecto quanto com habilidade. Se alguém na marinha conhecia Shiki melhor, esse alguém era, sem dúvida, Darin. Darin se virou para Kong e deu um pequeno aceno de cabeça. Reportando-me ao almirante da frota Kong, uma pergunta melhor seria: o que esses lugares têm em comum? Além de ser pobre, remota e escassamente povoada, há mais uma conexão crítica. Todos eles têm longas histórias e estão ligados a lendas misteriosas. Ele apontou para um local na mesa de areia. Ross Town conta histórias de demônios há séculos. Vale Adormecido, com seu terreno único, tem raízes históricas que remontam a 2000 anos. A Ilha do Mar Nascente, com sua corrente marítima ascendente semelhante à montanha reversa, é considerada uma das grandes maravilhas naturais do Novo Mundo. Os outros são semelhantes. Darin sorriu com um brilho nos olhos. Parece que ele está procurando algo ligado à história antiga, tentando rastrear pistas enterradas em mitos e fenômenos estranhos. Diante disso, Kuzan olhou para Darin com os olhos brilhando de admiração. Incrível, Darin! Como você sabe de tudo isso? Sakazuki lançou outro olhar para Darin, claramente intrigado. Os outros oficiais da marinha ficaram visivelmente atordoados, com os olhos fixos em Darin, incrédulos. O conhecimento do vice-almirante Darin estava muito além do normal. Darin olhou em volta, confuso. Materiais de leitura suplementares das aulas de estudos culturais no campo de treinamento da marinha em geografia e história mundial. Nenhum de vocês leu? Todos? Eles se juntaram aos fuzileiros navais para lutar contra piratas. Quem realmente prestou atenção aos estudos culturais? Especialmente os materiais de leitura suplementar. Bem, quero dizer, sim, nós os lemos. Afinal, a maioria de nós é formada em campos de treinamento. E aí é. Nós simplesmente não fizemos a conexão imediatamente. Exatamente, é só isso. O vice-almirante Darin realmente é o melhor da turma. Os generais murmuraram com vergonha. Garp caminhou silenciosamente até Sengoku, cutucando com o cotovelo e sussurrando. Sengoku, você sabia dessas coisas? O rosto de Sengoku ficou ligeiramente vermelho. Ele tossiu, endireitou-se e disse. Claro que eu sabia. Você sabia, mas não disse nada, Tis. Garp murmurou. Sengoku. Então, Borsalino olhou para Darin com um sorriso provocador. Parece que o nosso grande pirata desistiu de saquear e decidiu se tornar arqueólogo. O que ele espera encontrar nessas lendas e histórias antigas? Ele falou levianamente, mas os outros ouviram com atenção. Enquanto Darin e Borsalino falavam, as expressões de Kong e Sengoku mudaram sutilmente. Suas pupilas se contraíram. Era como se de repente tivessem se lembrado de algo que prefeririam não lembrar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.